No processo do desenvolvimento de uma solução para a web, é muito comum seguir-se um determinado fluxo de desenvolvimentos e de etapas. E esta é uma imagem que procura ilustrar, existem outras, aquilo que é habitualmente o mecanismo e a metodologia que é colocada em operação para que tudo funcione dentro daquilo que é esperado. Este ciclo de vida dos programadores e dos DevOps é baseado em várias fases: o planeamento, o código, a construção, testes, o lançamento, o deploy, a operacionalização de toda a infraestrutura, a monitorização e voltar efetivamente à fase inicial, que é o planeamento. Então, basicamente, o que é que nós temos aqui? Temos a área do planeamento, que envolve a definição dos requisitos, o planeamento dos recursos, a estimativa de tempos e o custo para o desenvolvimento da solução e a definição das metas de qualidade. Basicamente, o que estamos a falar aqui é quando um determinado cliente nos pede para desenvolver uma determinada solução. Normalmente o cliente não pede a solução, pede assim que lhe encontremos um mecanismo para resolver o seu problema, criação de um website, de uma aplicação web, de uma aplicação mobile, etc. Nós temos muito claramente que conseguir identificar qual é o problema, conseguir partir esse problema em pequenos pedaços para que possamos operacionalizar isso, por exemplo, numa metodologia ágil em que nós vamos construir um épico, um conjunto de stories, um conjunto de tarefas que vamos depois desenvolver com precedência, com prioridade, etc. E tudo isso acontece na fase do planeamento, antes de escrever uma única linha de código. Logo depois temos aqui a área do código. E na área do código envolve basicamente o quê? A criação do código da programação. Neste caso, envolve a codificação de aplicativos e serviços, criação de APIs, bem como a integração de código de diferentes desenvolvedores através do sistema de Git ou o versionamento, o version control, definição e construção do source code, implementação de um conjunto de dependências desenvolvidas por outros programadores, tradicionalmente conhecidas como packages ou dependências de desenvolvimento, etc. E tudo isto para construirmos então a solução baseada no planeamento que foi efetuado. Depois temos a fase do build. Esta fase envolve a compilação do nosso código-fonte num formato que seja, entre aspas, executável, que possa ser executado num ambiente de produção. No caso do desenvolvimento para a web, isso pode envolver a compilação do código HTML, a minificação de JavaScript e de CSS, a compilação de pacotes que contêm imagens, etc. Tudo isto serve para preparar, a partir do código que foi aqui construído, preparar a nossa solução para que ela possa depois, mais tarde, ser disponibilizada em produção. No entanto, há uma fase ainda que nós temos que considerar, que é a fase dos testes. A fase dos testes envolve a execução de testes automatizados ou manuais para garantir que o código seja funcional e, acima de tudo, seguro. Funcional no sentido em que vai nos apresentar os resultados que nós esperamos, seguro no sentido em que é uma solução que irá estar o mais barrada possível à intervenção de hackers que estejam a tentar entrar no nosso sistema. Então é aqui que nós implementamos testes no sentido de validar se a nossa solução, depois de preparada para ir para a produção, está ou não em condições de poder avançar para a fase seguinte. E a fase seguinte é a chamada fase da release, que envolve a preparação de um pacote de software para implementação em um ambiente de produção. Isto é uma fase aqui intermédia que passa do dev para o DevOps, no sentido do DevOps poder garantir que tem as condições para avançar com as suas fases. E quais são as fases do DevOps? Ele começa pelo deploy. O deploy diz respeito à preparação e execução de um pacote de software num ambiente de produção, nomeadamente envolve a configuração de servidores, preparação das máquinas, a instalação de software e a configuração de redes, e tudo isto é feito para garantir que o software, que depois vai ser colocado em produção, seja executado de forma eficiente e segura, ok? Isto é, que haja condições para que as máquinas onde o software vai ser executado sejam capazes de dar resposta à demanda, mas ao mesmo tempo que estejam completamente seguras face a ataques externos. Depois temos a fase da operacionalização, ou o operate, que envolve a criação das condições necessárias para que o software esteja a ser executado de forma eficiente e segura.
No caso concreto da web, é muito comum isto passar pela construção de infraestruturas do Docker, utilizando o Kubernetes, criação de máquinas virtuais, implementação de controlos de segurança, etc. Isto vai garantir então que quando chegamos a esta fase, o DevOps está a colocar à disposição dos utilizadores das nossas aplicações a aplicação em produção e dentro de uma infraestrutura, seja ela na cloud, em servidores dedicados, partilhados, etc. É aqui que acontece essa fase. A parte da monitorização ou monitor, que é a fase seguinte, é aquela que envolve a monitorização do software em execução para garantir que ele está a funcionar corretamente. Isto é, nós depois de passarmos por todas as fases em que agora os nossos clientes já conseguem ter acesso à nossa solução, nós vamos ter que estar permanentemente de olhos abertos para verificar se a nossa aplicação dá resposta em tempo útil aos clientes que a usam, se está a ter algum problema de constrangimentos em termos de obtenção e tratamento de requests e responses, se tem os serviços disponíveis, se há problemas de lag, se há problemas de quebra de serviços, etc. E tudo isto é feito nesta fase. Ora, o que é que esta fase vai permitir identificar? Eventualmente, alguns problemas relacionados não só com a infraestrutura, mas também relacionados com o código. Não estamos a falar de erros de código, vamos falar também, se calhar, um pouco de bugs que não foram possíveis de identificar na fase de testes, mas estamos a falar, efetivamente, mais numa área em que é o próprio cliente da aplicação que vai identificar que, afinal, necessita de mais desenvolvimentos para melhorar a solução que foi encontrada. Então, esta monitorização não só vai permitir fazer um escalonamento da própria infraestrutura para que ela continue a dar resposta em tempo útil, que seja uma experiência agradável para os utilizadores desta infraestrutura, mas vai permitir também que quer a equipa de desenvolvimento, quer o próprio cliente, que é o proprietário da solução, possa identificar a necessidade de haver atualizações no software. E aí, basicamente, o que acontece é regressamos à fase inicial, em que as novas implementações, correções, atualizações terão que ser novamente planeadas, terão que ser enquadradas dentro do mesmo espírito em que inicialmente este projeto surgiu, através de metodologias ágeis, com o planeamento, com calendarização, com a parte da definição de prioridades, tudo isso, para que depois voltemos à fase da construção do código, criação aqui do build, testagem do código, preparação do deploy, fazer o deploy e tudo isto se transforma num ciclo, ok? Então este pipeline de CI/CD, que é Constant Integration e Continuous Deployment, ou Continuous Integration e Continuous Deployment, é genericamente um ciclo infindável em que cada uma das etapas se vai seguindo e que vai permitindo que as soluções se mantenham em funcionamento e ao mesmo tempo possam ser melhoradas em termos de novas funcionalidades, melhoramento da infraestrutura e adequação das soluções à resposta daquilo que o cliente nos pediu, que é a resolução de um problema, de um desafio ou o melhoramento do seu negócio, da sua área de negócio, aumento do número de vendas, etc. Então este é normalmente o pipeline mais seguido por equipas que trabalham de forma eficientemente construídas e organizadas.